sem nenhuma demora, abramos as Escrituras em Mateus 6, versos 1 a 8, e depois vamos do verso 16 ao 18. Talvez você pergunte, por que vai saltar o verso 9 ao 15? É porque esse 9 ao 15 é a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, que será exposta, pregada, próximo domingo, de manhã e de noite. De manhã pelo nosso irmão Rubens e à noite pelo nosso irmão pastor André, se não me falha a memória, não é isso? Joia. Então, por isso que a gente vai saltar, porque o André estava comentando comigo, pastor, essa oração tem tanta coisa, e a gente está tentando trabalhar para pregar em 40 minutos, mas fica tão difícil, com tanta riqueza, né? E é sempre um exercício muito grande de sabedoria e dependência de Deus para apresentar em pouco tempo tanta riqueza da palavra, mas que Deus nos ajude nisso. Mateus 6, 1 a 8, versos 16 a 18 depois, ok? Eu vou ler os versos ímpares, peço à igreja numa só voz que leia os versos pares. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade, antes que o peçais. Vamos agora ao verso 14, depois a igreja o verso 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Como todos já sabem, nós estamos no meio da exposição do Sermão do Monte. Temos pregado no Evangelho de Mateus desde o primeiro domingo de janeiro e vamos aí por alguns domingos a mais. E uma tônica do Sermão do Monte, uma ênfase, é a justiça do reino de Deus. A justiça que todos nós muitas vezes desejamos, mas nem sempre conseguimos enxergar. Então, se o rei chegou, como é o título da nossa série em Mateus, isso quer dizer que o seu reino está sendo estabelecido. E onde o reino de Deus está sendo estabelecido, ali a sua justiça também está sendo revelada. E essa é uma ênfase constante. Se o reino de Deus chegou na sua casa, então a sua casa precisa viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Se o reino de Deus chegou lá no seu trabalho, então, ali também precisam ser experimentados, praticados os princípios do reino de Deus. Se você ler o capítulo 5 com atenção, você vai ver que Jesus, então, nesse sermão, ele contrasta, ele mostra a diferença que havia dos ensinos daqueles religiosos daquela época para os verdadeiros valores do reino de Deus. Todo momento ele diz, ouviste o que foi dito, olha o que vocês estão fazendo, mas olha o que realmente é o ensino do reino de Deus, sempre apresentando esse contraste do ensino dos religiosos daquela época
para os ensinos verdadeiros do reino de Deus. Mas se você ler o capítulo 6 com atenção, você vai ver que o contraste continua, porém agora Jesus está contrastando a verdadeira religião, a verdadeira espiritualidade com o que aqueles religiosos estavam praticando. Então, primeiro, ele estava contrastando o que ele estava ensinando. Agora, Jesus mostra que o que eles estavam praticando nem mesmo correspondiam ao que eles ensinavam e muito menos correspondia ao que Jesus ensinava. Havia uma diferença gritante. Irmãos, o Sermão do Monte nunca foi tão relevante como é hoje, porque hoje nós continuamos ainda vendo muitas religiões, muitos religiosos, ensinando também contrário aos princípios do reino. Pior, eu não sei se é pior ou melhor, enfim, mas é terrível tanto quanto muitos que até ensinam relativamente correto, mas passam longe na prática, não vivem. E essa distância entre a prática e o que se ensina é uma das razões de a religião estar tão desacreditada. E eu falo de uma forma geral, aumenta-se no mundo, nunca cresceu tanto o número de ateus e agnósticos no mundo, por causa exatamente dessa discrepância, dessa contrariedade, onde seja, estou falando agora de uma forma bem geral, não somente relacionada ao cristianismo, mas seja quaisquer religiões do mundo. Então nós precisamos, como cristãos, que a nossa fé seja de fato vivida, experimentada na prática. Então Jesus questiona e nos leva a perguntar também, aqueles religiosos e nós mesmos estavam e nós estamos praticando o que ensinamos? Eles estavam praticando as coisas certas e próprias do reino de Deus? Eles estavam praticando as coisas certas com as motivações certas? E pensando nisso, eu quero propor então esse tema, que eu acredito que está aí, ótimo. Fazendo as coisas certas pelos motivos certos. Vamos falar juntos? Fazendo as coisas certas pelos motivos certos. Esse é apenas um título para você não esquecer. Os títulos ajudam a gente a gravar um pouco mais aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Espero que você saia daqui pensando nisso ao longo da semana. Primeira pergunta, estou fazendo a coisa certa? Segunda pergunta, estou fazendo pelos motivos certos? São perguntas importantes para as nossas vidas. Mas para a gente entender e nos avaliar diante das Escrituras, diante do Senhor, eu quero propor, na verdade, 3 outras perguntas. A primeira pergunta que esse texto nos provoca, ou a reflexão, é: temos revelado a justiça do reino no que fazemos? Temos revelado a justiça do reino de Deus em nossos atos, em nossas práticas? Irmãos, nós sabemos que o cristianismo, ele é baseado no que Cristo fez. Ele é baseado na pessoa de Jesus. Ele é baseado no que Cristo está fazendo em nós, baseado no que Cristo fará. Mas todos os verdadeiros salvos por Cristo são frutíferos. E eles procuram imitar a Cristo naquilo que o Senhor tem nos ensinado e que nos deu de exemplo, de piedade, de bondade, de serviço, de santidade. Não somos salvos pelas obras de jeito nenhum, mas as obras acompanham aqueles que são verdadeiramente salvos. Irmãos, uma pessoa piedosa, verdadeiramente espiritual, pratica disciplinas espirituais. Uma pessoa realmente justa revela frutos de justiça. É isso que encontramos aqui nesse texto, especialmente no verso 1, quando ele fala sobre exercer a vossa justiça. Então, ao invés de Jesus desprezar a justiça, Jesus está reafirmando o valor da justiça, da piedade e da espiritualidade na prática. Irmãos, existem 1 milhão de formas de nós expressarmos na prática a justiça do reino de Deus. No seu dia a dia, durante a semana, Deus vai te dar muitas oportunidades, com singelos atos, de você revelar a sua fé e a sua piedade. Jesus Cristo mesmo citou muitos ao longo do seu ministério terreno, mas nesse texto Jesus cita 3 práticas. E essas 3 práticas ele cita por algumas razões. Uma, porque eram práticas muito comuns aos religiosos, aos seus ouvintes.
Aliás, essas 3 práticas ainda são muito comuns a todos os religiosos. Toda religião se preocupa de alguma forma fazer o bem, atos de caridade, a esmola, de alguma forma ajudar o necessitado. Todas as religiões têm alguma forma de oração. Todas as religiões têm alguma forma, entre aspas, de sacrifício, de renúncia. A gente conhece, por exemplo, o islamismo tem um Ramadã, que é aquele tempo que eles ficam, dias e dias, semanas e semanas, onde não se alimentam ao longo do dia. É bem verdade que no final do dia também eles comem mais do que deveriam ter comido, mas tudo bem, essa parte é verdadeira. Mas, de qualquer forma, é uma forma de sacrifício, de renúncia. Essas 3 práticas que o Senhor levanta aqui tem a sua importância. Infelizmente, eu confesso que eu já ouvi, nesses 29 anos do pastorado, eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi alguns crentes desprezarem a oração, desprezarem o jejum, desprezarem as boas obras, citando esse texto. Mas Jesus falou isso, falou, uma interpretação completamente equivocada. Na verdade, algumas dessas pessoas eram bem próximas, e eu, como eu os conhecia, tinha muita liberdade, eu falei, rapaz, deixa de ser preguiçoso. Deixa de ser devagar, você está sendo carnal, não é nem interpretação equivocada, é uma interpretação pecaminosa, desprezar a oração, desprezar o jejum, desprezar os atos de bondade, citando erradamente as palavras de Jesus. Por favor, se arrependa disso, é pecado, porque Jesus não está desprezando esses atos, mas Jesus está nos mostrando a importância deles e como fazê-los de maneira agradável ao Senhor. À luz desse mesmo contexto, de outros textos bíblicos, das próprias palavras de Cristo, a gente sabe que Jesus está ensinando a gente a fazer essas coisas da maneira certa. Irmãos, sejamos sinceros, nem todos os que dão esmolas, nem todos os que jejuam, nem todos os que oram, estão realmente praticando um ato piedoso. Nem todos estão fazendo isso de uma maneira piedosa. Mas preste atenção, todos os verdadeiros servos de Deus vão procurar desenvolver também essas práticas de forma piedosa, orando, jejuando e doando. Então Jesus aqui exalta o valor e o significado da esmola. E naquela época era comum, como é hoje, Não era só simplesmente dar a uma pessoa na rua, como se faz hoje, mas era verificar aquele que tinha mais necessidade, ir até ele, suprindo a sua necessidade. Então ele fala, quando, pois, deres a esmola, tu, porém, exaltares a esmola, para que a tua esmola... Aliás, irmãos, repartir o pão com o pobre, atender o necessitado, a viúva, ao órfão, está em toda a Escritura. Os profetas falaram sobre isso, os salmos falam sobre isso, a lei Pentateuco, que a gente estudou agora na escola bíblica, fala sobre isso, Jesus fala sobre isso, o apóstolo Paulo fala sobre isso. É nosso dever, na verdade, irmãos, fazer isso não é algo extraordinário para o cristão, devia ser algo ordinário, comum, abençoar alguém que está próximo de nós, que tem necessidade material. É o que se espera dos verdadeiros filhos de Deus, que exerça misericórdia, aliviando a dor, aliviando a fome, aliviando o sofrimento do outro. Na verdade, irmãos, no caso especialmente da esmola, que ele cita aqui, é o mínimo, é o mínimo. Numa igreja como a nossa, onde a maioria, graças a Deus, está empregada, tem seu salário, vive uma vida digna, muitas vezes no nosso contexto entre irmãos, não vai ser exatamente o órfão necessitado, a viúva, o pobre, mas às vezes você pode servir com tantas outras coisas, com irmãos que conseguem indicar alguém para o emprego, com irmãos que conseguem pagar um curso para alguém. Eu fiquei tão, maravilhado, um irmão compartilhando comigo que ele precisava tanto de um computador, algum tempo atrás, e Deus tocou no coração de um irmão, e esse irmão deu um computador. Não é uma esmola, é muito mais. É algo que ele usa hoje, até hoje, para a glória de Cristo, para o serviço do Senhor. Ninguém mandou, ele simplesmente foi movido pelo Senhor. Como nós podemos, irmãos, crescer em dar, em repartir, em abençoar? Uma expressão simples disso é o nosso bazar.
Você para no seu guarda-roupa, você para aquelas roupas que você já não usa mais, ou mesmo que você usa, mas você quer abençoar, doa, a gente faz a triagem, a gente doa para as pessoas, a gente vende no preço em conta, muitas pessoas compram o nosso bazar, revende no seu bazar, no seu bairro, 2, 3 vezes mais caro, e ganha dinheiro, a gente fica feliz, nós não ficamos chateados com isso, porque também é uma maneira de servir, os recursos levantados, a gente investe na obra da própria ONG, são tantas formas, meus irmãos. Em nome de Jesus, fique esperto. Nessa semana, Deus vai te dar a oportunidade de abençoar alguém. Não fuja, não se afaste. Como diz lá na palavra, não se afaste daquele que vai pedir o dinheiro emprestado. Se você tem condições de abençoar, é uma pessoa que você vê que está fazendo as coisas sérias, ajude, abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amados, não amemos somente de palavras, mas de fato e de verdade, disse o nosso amigo, o apóstolo João. Mas da mesma forma, Jesus ressalta o valor e o significado da oração. E quando orardes, tu porém quando orardes. Eu não vou falar muito de oração, porque domingo que vem o pastor André e nosso irmão presbítero Rubens vai falar muito sobre o que é a oração, né? Inspirado ali na oração do Pai Nosso. Mas aqui, há 3 aplicações muito lindas que Jesus faz sobre a oração. E eu quero ressaltá-las. Primeira coisa que Jesus nos ensina aqui, não com essas palavras agora são minhas, né? Saia do piloto automático. Onde Jesus diz isso? Quando ele fala assim, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Essa semana eu me peguei quase todos os meus momentos de oração, eu recitei a oração do Pai Nosso. Mas pela graça de Deus não foi uma vã repetição. Eu parava em cada frase e meditava na frase. E foi assim tão transformador, me trouxe tanta alegria, só na primeira frase, Pai Nosso, e saber que eu estava diante do Pai, abraçado pelo Pai, experimentando o amor do Pai. Só aí dá vontade de você ficar meia hora orando nisso. Quando chegou naquela parte, seja feita a tua vontade. Não vou falar que vou pregar o sermão de domingo que vem, né? Vou deixar o pastor André e o pastor Rubens, mas foi lindo. Então, hora eu compartilho. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a oração é um momento de buscar intimidade com Deus, seja recitando uma oração, seja falando com as suas próprias palavras, mas tem que ser algo onde você esteja ouvindo o coração do Senhor, e o Senhor também sondando o seu coração, e você se deleitando no Senhor. Uma outra lição interessante sobre a oração aqui é: saia do somente pedir, busque agradecer e adorar. Não vos assemelheis a eles, porque, está falando dos gentios, né? Porque Deus, vosso Pai Celeste, sabe o que tens necessidades, antes que lhe o peçais. Irmãos, ir a Deus pedir coisas, bênçãos, não é um pecado, a gente pode fazê-lo. Mas quando a vida de oração de alguém se resume a isso, é isso que Jesus está falando, para com isso, porque até os gentios, até os ímpios fazem isso, até o ateu na hora da aflição fala: Deus, se é que existe Deus, me ajuda aí que eu estou passando aperto. Isso é o mínimo, irmãos. Oração é muito mais do que isso, é muito mais. Mas um aspecto da oração é a adoração, é a gratidão, né? Irmãos, sinceramente, alguns programas evangélicos que a gente vê na televisão ou na internet fazem vergonha, porque as pessoas ficam 2, 3, 4 horas pedindo. Está aqui, Jesus falou, todo mundo faz isso, sai dessa vida de pedir. E uma coisa boa que tem acontecido aqui nos nossos cultos de oração, que nos últimos cultos, desde o final do ano passado para cá, não que a gente não faça pedidos, também o fazemos quando o Senhor nos leva a fazê-lo, tem necessidades para intercedermos, mas a maioria dos nossos cultos de oração tem sido de uma maneira diferente, tem sido um momento de buscar a graça de Deus, de quebrantamento, de adoração. Isso é maravilhoso. Mas uma terceira lição que eu vejo aqui é: saia do somente receber perdão, pedir perdão, comece a dar perdão. Olha o que diz os versos 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Todos nós pecamos contra Deus diariamente, ou por pensamentos, palavras, obras ou negligência.
E um cristão minimamente espiritual, ele vai se tocar e vai falar: Deus me perdoa, hoje o dia não foi legal. Joia, tem que pedir perdão mesmo. Mas você deveria, antes de deitar e dormir, perguntar também: a quem eu devo perdoar? Ou quem está precisando do meu perdão? Meus irmãos, porque nós nos machucamos durante o dia, às vezes dentro de casa, nosso relacionamento com a esposa, com o esposo, no trabalho, na igreja, a gente precisava sondar o coração diante do Senhor e se perceber de alguma forma que nosso coração está ferido, está magoado, está triste. A gente às vezes vai dormir pensando naquela pessoa que pisou no nosso calo, que nos afrontou, que duvidou da nossa palavra, que não aceitou a nossa liderança, e aquilo tira o sono. Perdoa! A Deus, eu não vou levar isso para a cama, não vou levar isso para o meu travesseiro. E a palavra aqui é tão pesada que Jesus chega a falar que se a gente não perdoar essas pessoas, Ele não vai nos perdoar. Não que o Senhor Jesus dependa disso, o ponto aqui não é exatamente esse. Deus é soberano para cancelar todos os nossos pecados por meio de Jesus, mas o ponto aqui é que se nós não conseguimos perdoar, nós não usufruímos do perdão de Deus, que Ele já nos deu. Ele já nos deu em Cristo Jesus o perdão, mas a gente não consegue se deleitar no perdão de Deus, porque nós não conseguimos liberar o perdão para outros. Irmãos, a coisa mais certa nessa semana é que alguém vai te machucar, mas você tem que sair certo de que você vai perdoar em nome de Jesus. Saia com essa certeza, com essa convicção, com esse compromisso, porque isso, sua vida de oração vai se tornar muito mais deliciosa, porque você vai se deleitar no perdão do Senhor. Mas Jesus fala também do valor e o significado do jejum: quando jejuardes, tu, porém, quando jejuares. Jejum é um exercício espiritual, de renúncia. Você renuncia a algo bom, porque comer é muito bom, irmãos, aleluia, amém? Está na Bíblia, Deus nos dá essa alegria, Ele fala que nós comeremos dos finos manjares, mas eu renuncio uma coisa boa, que é o alimento, por uma coisa muito melhor. Eu intencionalmente tiro o foco do alimento físico para o alimento espiritual. Eu deixo um pouco o pão material e busco o pão espiritual em Cristo, o próprio pão da vida. Jejum, irmãos, é um tempo especial de quebrantamento. Jejum é um tempo especial de comunhão com Deus, é um tempo especial de intimidade com Deus. Jejum é uma expressão profunda de sincero desejo de intimidade com o Senhor. É isso. Então você reserva aquele tempo, com aquele foco, e de uma maneira extraordinária, além do que você já tem vivido, você usufrui da gloriosa presença do Senhor. Irmãos, essa justiça do reino de Deus que nós temos falado, que aqui se revela na oração, jejum e esmolas, na verdade fala da maneira como nós nos relacionamos com Deus e com o próximo. Depois você conta aí, quando você for ler o capítulo 6 todo, a palavra Pai Nosso, ou Pai, ou Nosso Pai, aparece, se não me falha a memória, 12 ou 13 vezes. Está falando do meu relacionamento com o Senhor. Mas, irmãos, o meu relacionamento com o Senhor tem tudo a ver com o meu relacionamento com o próximo. E o meu relacionamento com o próximo tem tudo a ver com o meu relacionamento com o Senhor. Não existe como separar, não existe alguém que pode falar que está muito bem com Deus e está mal com todo mundo. Não existe essa possibilidade. E a Bíblia todinha assim, você pega os 10 mandamentos, 4 mandamentos primeiros, fala do meu relacionamento com Deus, os outros 6 falam do relacionamento com o próximo, porque estão intrincados e relacionados. Mas a segunda pergunta que eu preciso trazer e propor resposta para o nosso entendimento, para que nós possamos fazer as coisas certas, pelos motivos certos, é a seguinte: para a glória de quem nós fazemos o que fazemos? Esse é um ponto fundamental nesse sermão do Senhor Jesus. Para a glória de quem nós fazemos o que fazemos?
Para a nossa glória ou para a glória de Deus? É uma pergunta que eu confesso aos irmãos, hoje à tarde, meditando novamente no sermão, eu fui confrontado pelo Espírito Santo. Para a glória de quem que você vai pregar esse sermão? E é uma pergunta que a gente precisa realmente fazer muitas e muitas vezes na nossa vida. Ao falar do exercício da justiça, Jesus diz lá no verso 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Quando ele fala da esmola, lembra? Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Não era costume tocar trombeta, né, quando dava esmola. Mas Jesus usa essa hipérbole, esse exagero, essa figura de linguagem, para poder dizer, eu não quero aparecer, não faça nada que possa chamar atenção para vocês, como vocês já têm feito de outras formas. Tu, porém, quando deres esmola, ignora a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E quando ele fala da oração, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E quando ele fala do jejum, não vos mostreis contristados como hipócritas. Não precisa ficar com bafo de onça, né? Escova os dentes bem escovado, né? Lava o rosto, para que ninguém desconfie necessariamente que você está em jejum. Não desfigurem o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Unge a cabeça, lava o rosto, toma um banho, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim somente ao teu pai em secreto. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. No reino de Deus não basta fazer as coisas certas, é preciso fazer pela motivação certa. No reino de Deus, as motivações e intenções também importam. E deixa eu fazer aqui uma correção, não uma correção, mas uma parênteses aqui, bem rápido, antes que a gente caia numa outra armadilha, né? Eu não estou dizendo, naturalmente, que as boas intenções e motivações justificam tudo. Esse é um pensamento carnal, muito comum hoje em muitas igrejas. Ah, não, é com boa intenção, é por amor, vamos fazer. Não, não é isso que eu estou dizendo. Aliás, tem muita gente fazendo coisas erradas, contrárias às Escrituras, dizendo que a motivação é boa. Então, se alguma coisa é contrária às Escrituras Sagradas, isso não deve ser feito, mesmo que haja a melhor das intenções. É igual a questão do culto. Gente, você vê que cada coisa em alguns cultos extravagantes de algumas igrejas, não, mas é para a glória de Deus, querido, Deus não quer isso. Deus não determinou isso para o culto. Então, não faça, mesmo que seja com intenção de glorificá-lo, não faça, porque não está prescrito na palavra de Deus. Mas nesse texto, Jesus combate o outro extremo, que ele é muito mais comum nas pessoas corretas, nas pessoas organizadas, nas pessoas honestas, e mais comum nas pessoas religiosas e legalistas. O que Jesus está combatendo aqui? A justiça própria e a autoglorificação. É isso que Jesus está combatendo nesse texto que nós acabamos de ler. Ou seja, aqueles religiosos faziam tudo certo, mas com motivação de receber o reconhecimento, a honra, a glória dos homens. Por isso que Jesus os chama de hipócritas. E eu fiquei pensando, né, por que Jesus chama de hipócrita? Mas, basicamente é o seguinte, é porque eles fingiam, eles encenavam, que estavam fazendo tudo isso para abençoar o outro, para doar ao outro. Não, quero orar por você porque eu quero que Deus quer te abençoar. Não, olha, eu vou jejuar pela sua causa porque eu estou contigo. Olha, eu vou te dar esse dinheiro aqui, eu vou te dar essa ajuda aqui. Só que, na verdade, eles estavam fazendo tudo isso porque eles queriam receber. Então, era um fingimento. Fingiam que queriam dar, mas, na verdade, queriam era receber honra, elogio, poder, fama, glória, louvor. Irmãos, esse é o mal
de todos nós. Mas em Cristo esse mal vai sendo detido e repreendido. Amém, meus irmãos? Como nós precisamos estar sob a graça de Deus. Eles fingiam orar com fervor e piedade, mas na verdade suas orações glorificavam mais a eles mesmos do que aos homens. Eles fingiam terem corações quebrantados enquanto jejuavam, mas seus corações estavam cheios de vaidade. No caso das esmolas, Jesus ensina que a mão esquerda deveria ignorar o que a direita faz. E aqui tem um detalhe muito legal. Por quê? Irmãos, olha, uma pessoa normal, que não sofre de esquizofrenia ou qualquer mal mental grave, não tem como a mão direita fazer algo sem que a esquerda saiba. É impossível. Mesmo que a esquerda esteja quietinha aqui, segurando, e a mão direita está agindo, mas nós somos um ser completo, tudo está conectado. Mas por que Jesus diz isso, se é impossível? É mais uma figura de linguagem de Jesus para dizer o seguinte: pior do que vocês procurar a glória dos outros, é vocês mesmos se glorificar. É vocês mesmos estarem diante do espelho, como diz o pastor Hernandes, nos sermões mais lindos que ele tem, diante do espelho cantando: grandioso és tu, grandioso és tu. Quão bom és tu, quão maravilhoso és tu, diante do espelho, não diante do Senhor. Irmãos, buscar a glória dos outros é uma tragédia, mas a gente querer, a gente mesmo nos glorificar e a gente se exaltar, depender disso, é uma coisa doentia, que traz profundas tragédias nas nossas vidas. Jesus conta o exemplo de um religioso fariseu que fez isso. Lembra? Lá em Lucas 8, o fariseu posto em pé, olha o que Jesus fala: orava de si para si mesmo. Ele falava o nome de Deus. Ó Deus, começou bem, né? Graças te dou. Olha, está indo bem, porque é uma oração de gratidão. Mas de repente ele fala assim: porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano apontou para quem estava do lado. Eu jejuo 2 vezes por semana, e eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Tudo que estava fazendo era certo, mas as motivações eram a sua própria glória. Irmãos, no caso do jejum é um exercício maravilhoso. Se você não pratica, pratique-o. Mas muita gente tropeça quando jejua, porque quando jejua eles se sentem superiores aos outros que não jejuam. Pior, quando jejum, tem crente que parece que está numa autoridade maior do que Deus, coloca Deus na parede: não, Senhor, mas eu estou jejuando. Não, o sacrifício que eu estou fazendo agora você vai ter que atender. Isso é um tropeço terrível, porque a pessoa acha que baseado no seu sacrifício, Deus é obrigado a atender o seu pedido. Eles não somente se acham superiores, mas eles querem que as pessoas saibam que eles são superiores. Por isso que demonstram que estão jejuando. Meus irmãos, em nome de Jesus, se tais motivações estão nos seus corações, abandone em nome do Senhor. Arrependam-se. Lembremos da ordem bíblica: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não queira brilhar mais do que Deus. Na verdade, isso é impossível. Não queira roubar a sua glória. Isso é uma roubada, é uma tragédia. Sim, jejue, ore, faça tantos outros exercícios espirituais, e inclusive podem ser públicos. Jesus não condena a publicidade em si, Jesus condena a motivação. Lembra que Jesus disse? Para que vejam, Mateus 5,16, está no mesmo Sermão do Monte: façam as boas obras, para que vejam essas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Deus está confrontando, não é o seu ato, nem a publicidade deles, mas a motivação do seu coração. Terceira, última pergunta que eu quero considerar com os irmãos é: de quem esperamos receber recompensa pelo que fazemos?
De quem esperamos receber recompensa pelo que fazemos? Dos homens ou de Deus? Aos que buscam a recompensa dos homens, eu não sei como a gente não aprende olhando para a história, olhando para o próprio Cristo. Irmãos, o mundo sem Deus, as pessoas sem o temor do Senhor, elas não vão provavelmente recompensar. Ao contrário, se tem uma coisa mais certa que a gente tem que fazer neste mundo, o bem, sabendo que é muito provável que a gente leve um coice, a gente leve um desprezo, a gente leva o abandono, na primeira oportunidade que muitas pessoas tiverem. Isso é o mais provável que vai acontecer com quase todas as pessoas que estão praticando atos de bondade. Pode olhar na própria Escritura. Mas Jesus nem trata desse ponto que eu acabei de falar, eu só trouxe porque eu acho importante dizer. O que Jesus vai trazer aqui para nós é sobre a questão daqueles que buscam a recompensa dos homens. Primeiro, aos que exercem a justiça para serem glorificados, para ter essa recompensa. Ele diz assim: não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Se esse é o objetivo, esquece o galardão do Senhor. Aos que alardeiam suas esmolas para receber a honra dos homens, Jesus afirma: em verdade vos digo que vocês já receberam a recompensa. Ah, isso que vocês queriam? Então já recebeu, não tem outra. Ao falar da oração, Jesus fala: em verdade vos digo também que esses já receberam a recompensa, esses que oram por vaidade. E quando fala do jejum, ele afirma: em verdade vos digo também que já receberam a recompensa. Irmãos, quando alguém recebe a recompensa buscada, que é a exaltação de si mesmo, ele automaticamente despreza a recompensa melhor, maior, que realmente vale a pena, que é a recompensa que vem de Deus. Aliás, irmãos, isso é basicamente o gatilho de todo pecado e da falta de disciplina, falta de domínio próprio. Geralmente nós pecamos porque a gente quer antecipar a recompensa. A gente não aguarda o momento certo da recompensa. Quantos casais, quantos homens, quantas mulheres caem no pecado de adultério porque querem antecipar a recompensa. A vida conjugal de um homem e uma mulher casados, inclusive a vida sexual, é uma grande bênção de Deus. É um grande privilégio de Deus. A Bíblia exalta o valor, a bênção que é a união conjugal entre um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher que se amam, que estão comprometidos, que se cuidam. Mas quando se quer antecipar a recompensa, busca-se pornografia, busca-se o adultério, busca-se a masturbação, busca-se tantos outros expedientes. Jovens solteiros, em nome de Jesus, não antecipem a recompensa. Guardem-se, sejam santos. Deus haverá de dar um homem a você, moça, Deus haverá de dar uma mulher a você, homem, que você se case e possa usufruir uma vida abençoada em todas as áreas, inclusive na parte da intimidade do Senhor. Então, citando um exemplo, irmãos, poderíamos falar de tantas outras coisas. A pessoa que rouba, ele quer uma recompensa imediata, ele quer o recurso, ele quer, entre aspas, algo que ele acha que é bênção para ele, mas de uma maneira ilegítima. A própria maneira como a gente cuida do nosso corpo, da nossa alimentação, a gente quer também antecipar a recompensa, aumentar a recompensa com mais sensações de prazer. Irmãos, comer é maravilhoso. Eu já falei aqui, não é à toa que Deus colocou prazer nas coisas mais necessárias da humanidade, na vida sexual, na alimentação. Mas quando nós queremos aumentar a recompensa, antecipar a recompensa, intensificar a recompensa, nós prejudicamos a nossa saúde. A recompensa dos homens cancela a recompensa de Deus, porque ao focarmos na recompensa humana, desprezamos a recompensa divina.
Quando focamos na recompensa humana, todos os nossos melhores atos se tornam um teatro diante de Deus e diante dos homens. Agora, vou fazer uma pergunta prática. Imagine que, vou criar uma situação. Imagine que você tem a oportunidade de receber uma recompensa, vamos falar de dinheiro mesmo, salarial, lá no seu trabalho. E ela é rápida, e ela é imediata. Dinheiro fácil. Você vai ganhar R$1.000 de bônus no seu salário, que é R$2.000, um exemplo. Mas se você tivesse certeza que se você aguardar mais uma hora, mais um dia, você vai ganhar uma recompensa muito maior. Sei lá, de 1.000 foi para 5.000. Tem certeza que você esperaria? Não, vale a pena esperar. Melhor ganhar 5.000 amanhã do que ganhar 1.000 hoje. Um exemplo simples, mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: o Senhor tem uma recompensa maior para os seus filhos, em tudo que nós fazemos, Ele tem sempre algo melhor. Não adiante a recompensa, não queira a recompensa que você mesmo pode te dar, não queira a recompensa que os homens podem te dar, que o pecado pode te dar. Aguarde humildemente, serenamente, pacientemente pela recompensa do Senhor. Está aqui, irmãos. Jesus enfaticamente afirma 3 vezes, e eu vou ler as 3 vezes: e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. 3 vezes. Pode orar, continue orando da maneira correta, com humildade, porque teu Pai vai te recompensar. Talvez você não viu ainda, mas vai. Pode também jejuar, Ele vai recompensar, não o homem. Pode abençoar, pode repartir, porque não vai fazer falta, Ele vai te recompensar. Pode ser um dizimista fiel na igreja, porque Ele não vai te deixar fazer falta, Ele vai te recompensar, está nas Escrituras. Pode servir ao próximo, pode abençoar a ONG, pode ser uma pessoa generosa no seu condomínio, pode dar esmola, Ele vai te recompensar, diz as Escrituras. Irmãos, a recompensa é promessa de Deus, aguarde, ela virá no tempo certo, do jeito certo, das mãos do justo e bondoso Deus. Seja seus atos de caridade, suas orações, seu jejum, qualquer ato feito de coração, sem vaidade, para a glória de Cristo, sim, todos serão recompensados. Muitas vezes é no secreto a recompensa. E Deus nos recompensa de muitas formas. Irmãos, a recompensa de uma consciência pura diante do Senhor é maravilhoso, é bom demais. A recompensa de uma alegria inexplicável, indizível, porque a Bíblia afirma que a alegria de dar é maior do que de receber. E nisso eu quero glorificar a Deus pela vida dos irmãos que têm servido junto à família Samandá. Estão servindo porque sabem que não vai ter recompensa deles, provavelmente. E glória a Deus por isso, porque a recompensa virá do Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. Irmãos, o nosso crescimento espiritual é uma recompensa maravilhosa, a nossa comunhão com Cristo, o prazer crescente em obedecê-lo, o nosso deleite em tê-lo como nosso Pai é uma recompensa sem tamanho para quem está buscando o Senhor. Tudo isso, na maior parte do tempo, é em secreto, muitas pessoas nem sabem. Mas é interessante que, volto a dizer, a Bíblia não condena em si a publicidade, desde que seja feita da motivação certa. Aliás, existem muitos textos da Bíblia que falam que tudo que é feito em oculto um dia será revelado. Está escrito isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tudo. As coisas boas e ruins que nós fazemos, tudo, a Bíblia diz que há um momento que é revelado. Muitas dessas coisas são reveladas aqui ainda. Algumas são reveladas depois que a pessoa parte.
e algumas serão reveladas no grande dia do juízo final. Quando a Bíblia diz que tudo, nossos atos, palavras, pensamentos, serão passados como um telão assim, para que todos vejam. E a Bíblia então tem uma promessa linda, foi o próprio Cristo que fez essa promessa, que vai ser cumprida de maneira cabal na volta gloriosa de Jesus. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água, em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Até um copo de água, Deus vê. Quando você recebe alguém na sua casa, quando você dá uma carona, quando você pega o lixo que alguém jogou e coloca lá no lugar certo, né? Aqui em Jardim Camburim a gente tem muitos animais, né? E a maioria são bastante educados, retira, né, os dejetos dos animais, mas quando alguém não tira, você vai lá e tira e coloca. Tudo diz as Escrituras que o Senhor vê. Nada escapa ao olhar de Deus. Irmãos, se tem alguém que sabe fazer conta, é Deus. Se tem alguém que leva em conta tudo, é Deus. Ele não erra, Ele recompensará a todos do jeito dele, no tempo dele. Algumas coisas aqui, mas muitas serão nossos galardões da eternidade. Quero concluir esta palavra lembrando um texto que vai ser pregado ainda no outro domingo, é o Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Fazendo as coisas certas pelos motivos certos. Quando nós estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça, a gente procura fazer as coisas certas pelos motivos certos. E eu quero lembrar aquela história do publicano que eu citei. Jesus continua contando a história dizendo assim: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos, aí Jesus fala, né? Digo-vos que a este desceu justificado para a sua casa, e não aquele que falou, né, que não era como os demais. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quero deixar então, agora, nesse final, as 3 perguntas do sermão. Quero fazê-las de forma direta a você. O que você tem feito como expressões da justiça do reino de Deus? O que você precisa fazer essa semana que vai expressar que o rei chegou na sua vida? Que você está experimentando o reino de Deus. Segunda pergunta: a quem você realmente quer glorificar com seus atos de justiça? É o Senhor? Aleluia! Se não é, arrependa-se. E a última pergunta: o que mais te alegra? A recompensa dos homens ou a recompensa de Deus? Irmãos, como cristãos, nós devemos reconhecer o valor das pessoas. Devemos, inclusive, muitas vezes, recompensá-las devidamente. E é possível que Deus, de alguma forma, te recompense pelas mãos de alguém, de um amigo, de um patrão, de um pastor, de um familiar. Mas que o seu foco não seja receber a recompensa dos homens, seja do Senhor. Se Ele quiser usar alguém, aleluia. Mas se ninguém te estender a mão para te dar recompensa, lembra que as mãos do Senhor continuam estendidas para te dar recompensa, amém? E que ela virá em nome de Jesus.